Nesse vídeo vamos pensar e falar sobre a pessoa e o ministério de Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ezequiel, como Jeremias, era sacerdote e profeta. Isso pode ser conferido em Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Foi um dos 10.000 cativos levados para a Babilônia por Nabucodonosor, na época em que Zedequias, o último rei de Judá, começou o triste reinado de 11 anos em Jerusalém. Essa deportação está registrada em 2 Reis, capítulo 24, versículos 11 a 18. Considerando-se que tenha coincidido com a ascensão de Zedequias, deve ter ocorrido 11 anos antes da queda definitiva de Jerusalém, pois a derrocada, a invasão, aconteceu no 11º ano do reinado de Zedequias. Sabemos que Ezequiel deve ter estado entre os 10.000, porque ele mesmo nos conta, no capítulo 40, versículo 1, ele diz que 14 anos após ter caído a cidade, seria então o 25º ano de seu exílio na Babilônia, o que confirma sua presença na Babilônia 11 anos antes da queda de Jerusalém. Em vez de dizer que Ezequiel e seus companheiros de cativos se encontravam na Babilônia, talvez devêssemos usar expressão mais ampla e dizer que estavam na terra da Babilônia, a fim de que não se pense que realmente se encontravam na cidade de Babilônia. Ezequiel conta-nos exatamente onde ele se encontrava em seu exílio e quando começou a profetizar ali. Seu lar no exílio ficava em Tel Abib, pode ser lido no capítulo 3, versículo 15 do seu livro, nas margens do rio Quebar, no capítulo 1, versículo 1. O nome Tel Abib significa Monte das Espigas de Trigo e talvez indique a fertilidade da região. O rio Quebar é agora conhecido como Caboor. Desaguava, na época, e hoje também, no Eufrates, ao norte da cidade de Babilônia, sendo também chamado de Nar-Kabari, isto é, o Grande Canal. A respeito dos exilados judeus, o Dr. Joseph Angus comenta: esses cativos foram distribuídos em vários povoados através de toda a Babilônia, formando pequenas comunidades com certa organização e liberdade de culto, cada um em seu pequeno santuário. Essas foram as suas palavras. Uma dessas colônias foram estabelecidas em Tel Abib, junto ao rio Quebar, constituída, como pensam alguns, de judeus de classe superior. Entre eles, a figura mais notável era a do sacerdote e profeta Ezequiel, a quem, evidentemente, respeitavam, mas a cujas palavras resistiram na maior parte, apegando-se à falsa esperança de um rápido retorno à terra de seus pais. Ezequiel conta-nos que começou a profetizar no 5º ano depois da deportação de Joaquim, o rei Joaquim, que foi naturalmente o 5º ano após a ascensão de Zedequias. Você pode conferir isso no capítulo 1 de Ezequiel, versículo 2. Esse foi também o 5º ano do cativeiro de Ezequiel na Babilônia. Sendo importante notar aqui que sempre Ezequiel fornece a data de suas visões ou profecias. O que ele faz no seu livro 13 vezes. Ele calcula a partir desse memorável e trágico ano de sua vida em que seu exílio começou na Babilônia. Ele próprio torna isso claro no capítulo 33, versículo 21 e também no capítulo 40, versículo 1. A data mais tardia que Ezequiel nos fornece de suas profecias encontra-se
no capítulo 29, versículo 17, no 27º ano, representando um intervalo de 22 anos desde a primeira visão do capítulo 1. Se nossa leitura do capítulo 1, versículo 1 estiver certa, Ezequiel tinha 30 anos de idade quando começou seu ministério profético aos exilados, o que significa que foi levado para a Babilônia aos 25 anos. Como Ezequiel começou a profetizar no 5º ano após a sua chegada à Babilônia, tomando como referência o capítulo 1, versículo 2, ele exerceu seu ministério aos exilados 6 anos até a queda de Jerusalém. Eis porque nos primeiros 24 capítulos ele fala tanto de juízo iminente, pois nenhum dos primeiros 24 capítulos tem data posterior ao 9º ano, ao passo que foi no 11º ano que Jerusalém caiu nas mãos de Nabucodonosor. O ministério de Ezequiel entre os exilados mostrou-se bastante difícil. Uma breve reflexão das circunstâncias mostrará o porquê disto. Jerusalém sofrera golpes ameaçadores havia pouco. 2 deportações de judeus para a Babilônia já tinham privado. 2 deportações de judeus para a Babilônia já a tinham privado da nata de sua nobreza. Ou seja, Jerusalém já não tinha mais os nobres. Todavia, em vez de perceber nessas coisas um ultimato do Senhor para que endireitasse seus caminhos, se arrependesse a fim de não perecer, a população idólatra e depravada mergulhara ainda mais fundo na superstição e na imoralidade. Vemos tudo isto lendo o profeta Jeremias, o livro do profeta Jeremias. Depois da deportação dos 10.000, dos quais Ezequiel fazia parte, Deus deu a Jeremias a mensagem simbólica dos 2 cestos de figos, Jeremias capítulo 24. Os figos bons representavam os levados de Jerusalém e os ruins, que eram realmente ruins, os que permaneceram em Jerusalém. O povo de Jerusalém, porém, tirara uma conclusão tão insensata do significado dessa deportação que chegou a envaidecer, se orgulhar, julgando que, enquanto seus conterrâneos exilados estavam provavelmente sendo castigados com justiça por seus pecados, eles, que haviam sido poupados como remanescente na cidade, eram os favorecidos dos céus, a quem a terra fora dada por possessão. Leia, por exemplo, Ezequiel capítulo 11, versículo 15 e o capítulo 33, versículo 24. Em vez de temer uma expulsão iminente da terra, convenceram-se de que os exércitos babilônicos não voltariam e de que a cidade do Senhor era inexpugnável, era invencível. Essa ilusão popular, sem dúvida, se devia em grande parte aos falsos profetas que ministravam seus entorpecentes fatais, suas profecias mentirosas, que entorpecia e faziam isto em nome do Senhor. Leia Jeremias capítulo 27, versículo 9, capítulo 28, versículos 1 a 11. Jeremias tentou em vão convencê-los de que o destino da cidade estava selado. Jeremias capítulo 27, Jeremias capítulo 21, aliás, versículo 7, capítulo 24, versículo 8, capítulo 32, versículos 3 a 5 e capítulo 34, versículos 2 e 3. A mesma atitude pareceu firmar-se com igual obstinação entre os judeus exilados na Babilônia, em meio aos quais Ezequiel ministrava. Embora, sem dúvida, houvesse alguns espíritos, alguns efeitos, houve alguns que teve efeito a palavra de Ezequiel, os quais
reconhecia os juízos do Senhor nas calamidades que estavam ocorrendo e choravam sobre Sião com os corações contritos, como o Salmo 137 nos fala, a maioria, porém, continuava na idolatria e nos caminhos errados. Note o capítulo 14, versículo 4, capítulo 33, versículo 32, e veja também o capítulo 2, versículo 4, capítulo 3, versículos 7 a 9. Esses exilados também foram influenciados pela ideia ilusória de que seu cativeiro logo terminaria e que o Senhor jamais permitiria que Jerusalém, sua cidade eleita, fosse conquistada. Havia falsos profetas entre eles, assim como na distante Jerusalém, os quais procuravam colocar isso o tempo todo na cabeça daquelas pessoas. Note o capítulo 13, versículo 16 e 19. Jeremias escreveu sua carta aos exilados judeus na Babilônia, Jeremias capítulo 29, para contrapor-se à influência desses impostores, exortando o povo a estabelecer-se e procurar o bem da terra. Note como Jeremias acusa os falsos profetas em meio aos exilados. Leia de novo sua carta. Talvez os exilados estivessem aceito o conselho de Jeremias, mas mais facilmente não fosse a persistência desses profetas impostores. Um deles, chamado Semaías, o Neelamita, chegou a enviar uma réplica aos conselheiros de Jeremias, sugerindo que o sacerdote Sofonias prendesse Jeremias como louco. Leia Jeremias capítulo 29, versículos 24 a 28. Ficou claro que havia necessidade de um profeta como Ezequiel entre os exilados, assim como é evidente que sua tarefa era bem difícil. Seu primeiro trabalho foi dissuadi-los da falsa esperança, o que exigia muita coragem. Devia também interpretar para seu povo exilado a lógica severa de sua história passada. Mas o arco é visto novamente entre as nuvens, como Noé viu lá no céu, pois Ezequiel, como Jeremias, tinha um quadro glorioso dos dias posteriores para pintar e uma visão final em que via um povo reunido, um templo reerguido, um culto reorganizado e um Israel regenerado. É provável que, depois da queda de Jerusalém, os ouvidos se abriram mais facilmente à mensagem de Ezequiel. Os outros únicos aspectos que necessitamos mencionar sobre ele, sobre Ezequiel, são as seguintes. Que ele era casado, temos isto registrado no capítulo 24, versículos 16 a 18, e que evidentemente tinha a própria casa em Tel Abib. Capítulo 3, versículo 24 e capítulo 8, versículo 1, que a morte de sua esposa no 9º ou 10º ano de seu cativeiro foi um golpe triste para Ezequiel. Capítulo 24, versículo 16 e 17, e que, segundo a tradição judaica, ele, por fim, foi morto por um companheiro de exílio, cuja idolatria Ezequiel censurara. A visão e a comissão inicial de Ezequiel nós temos no capítulo 1 ao capítulo 3, e tem especial pertinência para todos os cristãos. Observe o final da visão, as seguintes palavras. Ele diz: vi, caí e ouvi. Os profetas são sempre feitos assim, mas no momento em que caiu, com o rosto em terra, o Espírito Santo o pôs em pé. Leia capítulo 2, versículo 2. Vamos ler, marcar e aprender o que temos em abundância no livro de Ezequiel.